O medo que você inventou. Você não tem medo de fracassar. Você tem medo de se comprometer de verdade. Compromisso de verdade assusta mais que o fracasso. Pensa comigo. Quantas vezes você já disse, dessa vez vai, e não foi? Quantas promessas para si mesmo ficaram pela metade? E no fundo, você nem ficou frustrado pelo fracasso. Ficou aliviado. Aliviado porque ainda tinha a desculpa perfeita. Eu nem tentei direito. A verdade é dura, mas libertadora. O medo de fracassar é só uma cortina de fumaça para esconder o medo de se comprometer de verdade. Porque compromisso de verdade muda tudo. Ele corta as rotas de fuga. Te obriga a encarar o espelho e admitir: agora é comigo. E isso assusta mais que qualquer fracasso. Hoje eu vou te mostrar por que você foge do compromisso, como o auto-engano te mantém preso e, principalmente, como criar um sistema simples para finalmente se comprometer de verdade, sem precisar virar uma máquina, sem perder sua humanidade. Mas antes, já faz o seguinte: curte esse vídeo e se inscreve, porque se você está aqui, é porque está cansado de quase começar. E hoje, a gente vai deixar o quase para trás. Chega de quase. No próximo capítulo, eu vou te mostrar a primeira armadilha que te prende nesse ciclo. O medo que você mesmo inventou. O medo que você inventou. Todo mundo fala que tem medo de fracassar. Mas pensa bem, você já fracassou várias vezes. Já foi rejeitado. Já perdeu prazos, já desistiu de projetos e sobreviveu. Então, por que esse medo de fracassar ainda parece tão grande? Porque ele é inventado. É o álibi que o seu cérebro usa para te proteger do desconforto de se comprometer de verdade. O medo é o disfarce da fuga. Quando você diz, tenho medo de fracassar, o que está dizendo na verdade é: tenho medo de tentar de verdade e descobrir quem eu realmente sou quando não posso mais fugir. E isso dói, porque se você tenta para valer, sem desculpa, sem plano B, o resultado não depende mais do destino. Depende só de você. O fracasso, na real, é confortável. Ele te dá uma história para contar, mas o comprometimento te dá espelho, e o espelho não mente. Por isso, a maioria das pessoas prefere continuar tentando de leve, só para poder dizer que pelo menos tentou. Mas tentar de leve é o mesmo que não tentar. Você não tem medo de cair. Você tem medo de descobrir que pode voar e que vai precisar sustentar o voo. No próximo capítulo, eu vou te mostrar como esse medo se disfarça de procrastinação e por que adiar é, na verdade, uma forma inteligente, mas destrutiva de fugir do compromisso. A verdade por trás da procrastinação. Você chama de procrastinação, mas o nome real disso é fuga estratégica. Você adia, enrola, inventa desculpas, não porque é preguiçoso, mas porque tem medo do peso do que vem depois do sim. Quando você se compromete de verdade, não dá mais para culpar o tempo, o humor ou o destino. A responsabilidade cai toda no seu colo. E o cérebro odeia isso. O cérebro evitador. Compromisso dói. A procrastinação é o seu cérebro tentando te manter seguro. Seguro de quê? Da culpa, da exposição, do risco de falhar sem desculpa. Por isso ele te convence de que não é o momento certo, de que você ainda precisa se preparar mais. Mas isso é mentira. É só um medo disfarçado de prudência. Quer saber o mais irônico? Cada vez que você adia, seu cérebro te recompensa com um alívio. Um prazer momentâneo que cria um vício. E quanto mais você sente esse alívio, menos tolerância você tem para o desconforto de começar. É um ciclo químico.
e emocional. O mesmo que mantém milhões de pessoas presas em rotinas mornas, acreditando que ainda não estão prontas. Mas a verdade é brutal. Você não vai se sentir pronto antes de começar. E é justamente começando antes de se sentir pronto que o medo começa a perder força. Então, da próxima vez que perceber que está enrolando, não pergunte por que estou procrastinando. Pergunte: do que estou fugindo? No próximo capítulo, eu vou te mostrar por que o simples ato de dizer "agora vai" ativa o medo mais profundo de todos. O medo do ponto sem retorno. O peso de dizer "agora vai". Sabe o que acontece quando você diz para si mesmo "agora vai"? O seu cérebro entra em alerta vermelho. Ele sabe que a partir daquele momento não tem mais desculpa. Agora vai, igual agora é sério. O agora vai é o ponto de não retorno. E o ser humano tem pavor disso. A gente gosta da sensação de ter opções. Porque enquanto ainda existe um talvez, existe também uma saída de emergência emocional. Mas, quando você decide de verdade, quando queima a ponte, apaga o plano B e se compromete, a mente entende que o jogo mudou. E aí, ela te sabota. Como? Com dúvida, sono, distração, autocrítica. Tudo para te puxar de volta para a zona segura onde nada está em risco. É por isso que muita gente adora o começo e odeia o meio. O começo é empolgação. O meio é cobrança. O meio é um momento em que o agora vai cobra o boleto do seu comprometimento. Mas é ali, no meio, que a transformação real acontece. Porque no meio não existe mais glamour, só disciplina. E é nesse ponto que a maioria foge. Não porque fracassou, mas porque não aguentou o peso de ter dito "agora vai" e ter que sustentar isso todos os dias. O difícil não é começar, é continuar depois que o hype acaba. E é aqui que entra o pior vilão silencioso de todos: o auto-engano. No próximo capítulo, eu vou te mostrar como o auto-engano te mantém seguro e preso no mesmo lugar. Como o auto-engano te mantém seguro e preso. Você já percebeu que o cérebro é ótimo para contar histórias para te proteger? Histórias do tipo: não deu tempo, não era o momento certo, eu ainda estou me preparando. Essas frases parecem inocentes, mas são mentiras de sobrevivência. O auto-engano é o escudo psicológico que te mantém seguro da dor do fracasso, mas também te mantém preso no mesmo lugar. Mentiras que confortam, mas paralisam. Quando você se convence de que ainda não dá para começar, você ganha paz por um instante, mas entrega-se os sonhos em silêncio. E o pior, cada vez que você repete essa narrativa, seu cérebro reforça o padrão. Ele aprende que é mais vantajoso ter uma desculpa convincente do que um resultado real. E sabe o que isso gera? Uma vida quase boa. Você não está totalmente infeliz, mas também não está crescendo. Você vive no modo morno. E o modo morno é o lugar mais perigoso que existe. Porque lá dentro, nada dói o bastante para te fazer mudar. Mas também, nada brilha o suficiente para te fazer viver. O conforto é o cárcere disfarçado de paz. Por isso, enquanto você continuar se enganando, dizendo que vai tentar mais uma vez, sem se comprometer de fato, o ciclo nunca vai acabar. Mas calma, tem uma forma de quebrar isso. E ela começa quando você reconhece o ciclo da tentativa morna. Aquele padrão invisível que te faz girar em círculos e achar que está evoluindo.
No próximo capítulo, eu vou te mostrar como esse ciclo funciona e por que ele sabota 90% das pessoas que dizem querer mudar. O ciclo da tentativa morna. Você já percebeu esse padrão? Segunda-feira, motivação total. Quarta-feira, dúvida. Sexta-feira, desistência. Domingo, arrependimento. E segunda-feira, tudo de novo. Esse é o ciclo da tentativa morna. Aquele em que você se empolga suficiente para começar, mas nunca o bastante para se comprometer. Funciona assim. 1. Você sente o impulso. 2. Começa com energia. 3. A rotina pesa. 4. Você relaxa só por hoje. 5. Se culpa. 6. Promete tentar de novo. E pronto, o ciclo recomeça. Sabe o que é mais cruel? Cada volta nesse ciclo destrói um pouco da sua confiança, até que você começa a duvidar da própria palavra. E quando você não acredita mais em si mesmo, qualquer plano vira só mais uma fantasia. O problema não é falta de vontade, é falta de decisão sustentada. Porque enquanto você tenta, você ainda tem uma rota de fuga. Mas quando você se compromete, o cérebro entende. Agora acabou o jogo. Agora é sério. Tentar é fácil. Sustentar é raro. Por isso, o objetivo não é tentar melhor. É criar um sistema que te force a continuar mesmo quando a empolgação acabar. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. O sistema dos 3 pactos pessoais. Um método simples para transformar intenção em compromisso real. O sistema dos 3 pactos pessoais. Ok, chega de teoria. Se você realmente quer sair do modo quase, precisa criar pactos, não promessas. Promessa é o que você faz quando quer se sentir bem. Pacto é o que você faz quando quer mudar de verdade. Promessa emociona. Pacto transforma. Aqui vai o sistema dos 3 pactos pessoais. Simples, direto e funcional. 1. Pacto com o desconforto. Você precisa decidir que o desconforto não é o inimigo, é o sinal de crescimento. Toda vez que sentir preguiça, vergonha, ansiedade, lembra, é o preço do progresso. Ação prática. Quando sentir vontade de adiar, diga em voz alta: isso é desconforto, não perigo. Essa frase muda o significado da dor e tira o poder dela. 2. Pacto com o tempo. Comprometa-se com blocos pequenos, mas inegociáveis. Não 3 horas de foco, 15 minutos inquebráveis. Quem não domina 15 minutos, nunca dominará 3 horas. Ação prática. Escolha um horário fixo do dia, mesmo que seja 23 horas e 30 minutos, e defina: esse é o meu bloco sagrado, ninguém toca. O segredo não é a duração, é a constância. 3. Pacto com a exposição. Nada dá mais força a um compromisso do que torná-lo público. Conte para alguém, escreva nos comentários, comprometa-se diante de testemunhas, porque a vergonha de falhar em silêncio é leve, mas a de desistir publicamente, te faz continuar. Ação prática. Diga publicamente sua meta e seu prazo. Exemplo: vou estudar 15 minutos por dia por 7 dias. Volto aqui para contar. Compromisso público gera consistência privada. Esses 3 pactos criam uma base emocional e prática. Você não depende mais de motivação, porque o sistema te obriga a continuar mesmo nos dias ruins. No próximo e último capítulo, eu vou te desafiar a colocar tudo isso em prática. Um desafio simples, mas que vai separar quem fala em mudar de quem realmente muda. O desafio público, compromisso que dói e transforma. Agora chegou o momento da verdade. Você já entendeu que o medo não é de fracassar, é de se comprometer. Mas a única cura para esse medo é fazer um compromisso que realmente te doa se você quebrar. Compromisso que dói é compromisso que transforma. Não estou falando de prometer para o universo, estou falando de prometer para alguém que vai te cobrar.
de tornar o seu objetivo público, visível, impossível de esconder. Porque quando você se expõe, o seu cérebro entende: agora é sério, eu não posso voltar atrás. E é isso que eu quero de você agora. Nos comentários, escreva: minha meta mais meu prazo. Exemplo: estudar 15 minutos por dia, por 7 dias. Não importa o tamanho, o importante é que seja real e inegociável. E quando você escrever, não pense só na tarefa. Pense na pessoa que você vai se tornar se cumprir esse pacto. Você já fracassou tentando ser meia boca. Agora tenta ser completo. Durante os próximos 7 dias, cumpra esse compromisso e volta aqui para comentar como foi. Eu quero ver você provar para si mesmo que não precisa mais de empolgação para agir. Porque no fim das contas, o fracasso não te assusta mais. O que te assusta é descobrir o seu próprio poder. Você não tem medo de fracassar. Você tem medo de se comprometer.